Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje vamos falar sobre estiramento do músculo quadríceps, o músculo da coxa, da frente, a parte da frente, principalmente quando você chuta a bola, tá? Você que joga o seu futebol aí no seu dia a dia e tem essa dificuldade ao chutar a bola, hoje vamos falar dessa musculatura. Eu vou começar falando o tempo certo de repouso, com o que você tem que fazer no repouso, que não é só repousar, tá? E quando você volta a jogar bola. Então isso é muito importante, que vai definir a sua melhora, tudo bem? Segundo ponto, deixa aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida que você tem em relação a patologias, né, ou lesões dentro do futebol. Tá? É muito importante para a gente criar novos conteúdos para você aqui, tá? Está cada vez mais construindo uma vida saudável dentro de lesões no futebol, tá bom? Então assim, você que joga tua futebolzinho amador aí, é de muita importância a gente manter isso aí, beleza? Bom. Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje vamos falar sobre como reabilitar o estiramento muscular do músculo quadríceps, músculo anterior da coxa, ou seja, da parte da frente, principalmente quando você chuta a bola no seu jogo de futebol. Tudo bem? Então vamos trazer essa execução com a sua dor e vamos tentar aqui criar um raciocínio para você aplicar no seu dia a dia, tá joia? É muito importante que no início desse vídeo aqui eu vou explicar o tempo certo de repouso e o tempo certo de voltar a jogar o futebol. Isso aqui vai ajudar a definir o resultado da sua melhora, que é o que está acontecendo. Você já tem uma dor antiga, diante de uma lesão que você teve num certo passado, não cuidou direito e vira e mexe essa dor está voltando. E o ponto de ação principal é quando você chuta a bola. Tá? Pode ser outros formatos também, quando você freia na corrida, quando você vai correr, sente ali. Mas geralmente é quando chuta a bola. Tudo bem? Bom, digamos que você está com essa dor aqui agora, tá? Tá sentindo, tá pontualmente aqui, aonde você coloca o dedo, você sente a tensão. Esse músculo quadríceps, ele é responsável por fazer a extensão da perna, tá? A extensão da perna é esse músculo que vai contrair, por isso que quando você levanta para chutar a bola, é ele que contrai. Então assim, o ponto principal ele já está tenso, toda a musculatura. Então ele mantém a contração, mas ele precisa do relaxamento. Esse relaxamento não está acontecendo por vários motivos. Um deles, ele já tem uma sobrecarga que pode ser do futebol, de tanto que você joga e não faz uma manutenção de relaxamento desse músculo. E você também pode ser aquela pessoa que também, além do futebol, você treina musculação, joga carga aqui em cima, que é muito bom por sinal, mas tem muita tensão. Então ele está encurtado, tá? E quando você precisa fazer uma ação, essa mecânica de chutar, ele tem que relaxar e contrair, relaxar e contrair. Quando ele não relaxa e só mantém a contração, o músculo rompe, tá? Que é o que aconteceu. Então, a nossa primeira ação para trabalhar essa musculatura aqui é relaxar ela. E através do quê? Da autoliberação miofascial. É simples, é tranquilo. Você pega um óleo, uma pomada, algo que se desliza, passa bem todo o quadríceps. Mas é importante que o ponto da dor principal você não vai massagear ali. Você vai trabalhar toda a periferia do músculo e o interior do músculo, e não a parte central aqui, onde está a dor, tá? Geralmente é central, mas ela pode ser lateral, um pouco mais interna, tá? Então você vai abrir mão desse ponto da dor e vai trabalhar todo o restante dessa musculatura. Então, e como que você faz? Você passou ali um óleozinho, você vai simplesmente colocar os dois dedão aqui, certo? E perto, faz uma força não muito forte, vai deslizando, sentido do quadril ao joelho. Então você pega aqui e vai trabalhando de uma forma até lenta. Aperta e desliza na mesma intensidade. Repete ali umas 15, 20 vezes. Tá? Aí você parte para outra banda do músculo e repete. Aonde está o ponto da dor, você corta por enquanto. Tá? Beleza, fez isso,
já deu uma relaxada, essa toxina que está na musculatura vai começar a eliminar, enfim, já vai ajudar bastante. O ponto da dor, inicialmente, você vai pegar essa região aqui da mão, certo? Vai colocar um pouco em cima, dar uma leve pressão, segurar por 10 segundos e relaxa. Não pode ser muito forte, porque já está machucado. Coloca uma pressão, segura 10 segundos, relaxa. Repete por 3 vezes e tá bom. Em seguida, você vai pegar uma pedra de gelo, uma bolsa de gelo e coloca em cima, tá, dessa dor. Deixa ali mais ou menos 15 a 20 minutos, tá bom? Feito isso, você já fez a recuperação muscular. Beleza. Isso você faz na primeira semana, o que eu estou falando esse mecanismo aqui. Então, essa primeira semana aqui você não joga futebol, você não vai colocar contração muscular na musculação no quadríceps, então você corta o treino de perna focado em quadríceps. Essa primeira semana é um certo repouso com essa atividade de recuperação muscular. Primeira semana. Fica comigo aqui, tá? Mas você não vai ficar sem fazer força, ou seja, você precisa forçar esse músculo, mas não o quadríceps, você vai forçar o músculo oposto, que é a posterior da coxa, tá? Então você vai jogar uma carga lá atrás para manter essa perna forte. Então nessa primeira semana você faz o deslizamento com a massagem, o gelo e vai jogar uma força aqui atrás. Como é que faz essa força? Você pode deitar de bruço e dobrar simplesmente a perna, colocar um peso ali, alguma coisa e jogar. Se você faz musculação, você faz isso na cadeira flexora, tá? Volta e assim por diante. É algo simples, não quero nada demais aqui. A gente quer só manter. Ponto. Isso na primeira semana. Bom, feito isso, a gente tem mais a segunda semana, a terceira e a quarta. Antes de a gente continuar, eu tenho que falar para você que eu montei um programa que visa trabalhar a reabilitação de lesões voltada ao futebol. Inclusive essa que a gente está falando aqui. A gente tem um passo a passo bem completo e profundo de como recuperar estiramento muscular, tanto do quadríceps, quanto da posterior de perna, quanto de panturrilha, enfim. Tudo que envolve lesões do futebol, eu montei um raciocínio de reabilitação muito prático, tá? Não é nada de teoria, é prático. Você vai ver, vai conseguir aplicar na hora, aonde você estiver, e vitalício pro resto da sua vida. É uma ferramenta que você pode guardar para você, quando precisar você vai utilizar. Ali a gente fala também de torções de joelho, como recuperar o joelho, tornozelo, tá? Até ombro, que às vezes tromba e sai fora, aquelas famosas luxações de ombro, a gente pensa também no raciocínio do futebol para trabalhar essa articulação aqui. Enfim, são várias lesões que acometem no futebol que a gente vai tratar nesse programa ali. Como é que acessa? Vai estar o link nos comentários e também na descrição. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá, que vai ser de grande valia para você. Lembrando que é para o resto da sua vida, para quando tiver, você vai lá e faz. Tudo bem? Voltando aqui. Vamos para a segunda semana. Segunda semana, você vai continuar fazendo esse trabalho de relaxamento muscular com a autoliberação miofascial e o gelo, tá? Lembrando que na primeira semana você faz isso quase todos os dias, tá? Uma vez por dia é o suficiente, inclusive a força da posterior. Na segunda semana, você vai continuar fazendo isso, você pode até tirar um pouquinho essa liberação, pode fazer um dia sim, um dia não, o gelo também, mas você vai inserir junto isso, no mesmo dia que você fizer, mas vai fazer antes da massagem, uma caminhada, tá? E levemente um trote. Então imagina o seguinte, você vai caminhar aí de 7 a 10 minutos, feito isso, você dá um trote de 1 minuto. Volta 7 a 10 minutos, 1 minuto de trote, até fechar mais ou menos uns 30, 35 minutos de caminhada com trote. Tudo bem? Feito isso, você vai voltar a fazer essa liberação, coloca o gelo posterior atrás, beleza? Isso na segunda semana. Não precisa ser todo dia, um dia sim, um dia não, já é o suficiente. Por que esse tipo de atividade? É leve, sim, você aguenta mais, eu sei, mas ele vai trabalhar de uma forma uniforme essa musculatura do quadríceps, já começar a forçar devagar ali. E um ponto-chave é trazer sangue nessa região aqui, novo sangue, para eliminar
essa tensão e principalmente fazer a regeneração do ponto de dor que você tem aqui, porque ele estirou. E essa regeneração ela pode durar no mínimo 2 semanas até 4 semanas se for um grau 1, quase um grau 2 ali, tá? Grau 3 geralmente é cirúrgico. Ou não também se o músculo fica deformado, tá? Então por isso que o tempo e o repouso ele é extremamente importante. Você dá tempo ao tempo para ele recuperar isso. Só que você não fica parado, você vai potencializar isso através dessas dicas que eu estou passando para você aqui. Então vamos para a terceira semana, tá? Terceira semana. Na terceira semana você já pode cortar a liberação miofascial, tudo bem? E também você pode eliminar o gelo, tá? Tira o gelo de cena ali por enquanto. E aí você vai colocar nessa terceira semana ainda a caminhada e vai potencializar um pouco mais o trote, tá? Então sai de 1 minuto, sai para 3, 4 minutos de trote na terceira semana. Comece trabalhando um pouco mais ali, tá? Se você aguentar um pouquinho mais, até uns 5 minutos, beleza? E aí, você já vai começar a colocar um pouco mais de carga no quadríceps. Se você não faz o treino de musculação, você simplesmente vai sentar numa cadeira, vai jogar algum peso, amarra alguma coisa ali no seu tornozelo e vai fazer a extensão da sua perna, tá? E aí fez a extensão, você segura 3 a 4 segundos em isometria aqui, tá? Para você contrair essa musculatura e volta. Repete umas 10 vezes, 3 séries mais ou menos, uma vez por dia. Então você fez o treino de caminhada com trote, em seguida você faz isso. Pronto, tá? Nesse momento eu já recomendo você fazer isso quase todos os dias, intensificar um pouquinho mais ali, tá? Ah, Mário, aumentei o trote, começou a dar uma leve dorzinha. Aí você aplica o gelo em cima, tá? 15 a 20 minutos. Mas mantenha esse protocolo aí. Faz isso durante toda a semana, tá? Ainda forçando também a posterior da coxa, ok? Vamos para a quarta semana. A quarta semana você já vai começar, digamos que vai jogar bola lá no sábado. Então você tem ainda a quarta semana para executar. Aí é o seguinte, você vai começar a sair do trote, caminhada, faz um trote e vai potencializar já quase uma corrida, um trote indo para corrida. 5 minutinhos, 4 ali, forçando um pouquinho mais essa musculatura, tudo bem? Então você começa a potencializar tudo isso de uma forma mais intensa. E você vai aumentando a intensidade do músculo do quadríceps, forçando ele um pouco mais aqui, tá? E aí você vai para o teu futebol já quase um mês depois. Então esse músculo já regenerou, já tirou a toxina e está na hora de você provar que ele está bom. Aí, um dia antes, ou uns 2 dias antes, você faz novamente uma liberação, uma soltura dessa musculatura aqui. Igual a gente fez lá na primeira semana. Você repete ela aí, tá? Para tirar um pouco essa tensão. No futebol, aí é que entra o ponto-chave. Você precisa fazer um belo aquecimento, tá? Um belo aquecimento. E como é que faz um belo aquecimento para esse músculo? Começa com um trotezinho em volta do campo, começa a fazer um freinho, você dá um trotezinho, freia, volta, freia de novo, aí você vai aumentando essa velocidade desse trote, você freia um pouco mais. Feito isso, você faz alguns agachamentos ali, umas 10 vezes agachando e voltando para potencializar a força desse músculo. E aí você começa a dar uns leves chutinhos na bola também, não muito forte, e assim por diante, até você entrar em jogo, até em campo, tá? Por quê? Aí esse músculo entra preparado, ele está regenerado, está aquecido, enfim, você pode já mandar bala daí de uma forma. Obviamente você vai dosar isso, né? Não vai chegar mandando bala de uma vez. Você vai sentir, chutou ali meio leve, tá pegando um pouquinho ainda, que pode acontecer, reduz, tá? Não fica se matando em chutar a bola forte, começa a passar mais, deixa para outra semana começar, até o teu organismo ir voltando. Entenda que dentro do futebol você pode escalar devagar também, não precisa chegar na mesma intensidade que você voltou, tudo bem? Enfim, pega esse raciocínio aqui, aplica ele, que obviamente você precisa buscar um fisioterapeuta pessoalmente da sua confiança, que isso te ajuda bastante, o médico para fazer um pedido de exame, de um ultrassom ou uma ressonância magnética, se você quiser saber realmente de fato o que aconteceu aqui, criar um tratamento mais específico. E o que eu estou falando aqui é para você não ficar parado, simplesmente acontecer, atrofiar essa perna e piorar a situação, para você ter um norte. E se você quer ter um norte mais eficaz, tem o meu programa, que está o link aqui embaixo, que eu expliquei agora há pouco aqui, que visa tratar, inclusive, isso aqui de uma forma muito mais profunda. Tudo bem? E deixa nos comentários aqui qual
é a sua dúvida em relação a lesões do futebol ou daqui mesmo do que a gente está conversando. De repente a gente faz um novo vídeo explicando com a sua dúvida, enfim. Vamos se vendo por aí, tá joia? Um grande abraço, até mais.